Games apresenta um jogo revolucionário para a indústria dos arcades, perfeito para qualquer criança e adulto. Hoje a Bunny Smiles Inc. dá mais um passo para o futuro com o Bunny Farm. Isso mesmo, joga os personagens favoritos de uma aventura divertida. Resolva puzzles, aproveite festas e o mais importante, divirta-se. Bunny Farm é um jogo de arcade com seus mais diversos recursos de alta tecnologia, como gráficos avançados, sistema de salvamento, dublagem e muito mais. Bunny Farm é o jogo ideal para qualquer um e muito em breve uma máquina dele estará bem perto de você. Bunny Farm, em breve nos fliperamas de Brighton. Venha jogar com a gente. Vai ser muito legal. Tão legal, 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 tão legal. Salve, leques de boas! O quê? Você achou que ia ter um jumpscare? Bom dia, boa tarde, boa... Aqui é o Raffler e sejam muito bem-vindos à verdadeira história de The Walton Files Parte 3. Essa é uma série focada em analisar minuciosamente cada episódio da série do Analog Horror do Martin Paredes. E caso você tenha caído de paraquedas e não faz ideia do que caralhos eu tô falando, dá uma olhada nas outras duas partes antes de ver essa aqui. Garanto que você vai gostar. Hoje falaremos sobre o terceiro episódio, Bunny Farm. Porém, eu quero que saibam que essa parte será um pouco diferente das demais, pois existe algo bem sério em relação a esse episódio que você precisa saber, mas que eu só vou explicar lá pro final do vídeo. Apesar disso, eu garanto que ainda assim teremos uma boa análise, boa dublagem e, é claro, a boa participação especial do meu mano Thales do canal Pombo Atômico. E aí, eu sou o Thales do Pombo Atômico e eu também faço vídeo de coisinhas interessantes e assustadoras espalhadas pela internet. E eu só queria dizer que eu tô muito feliz por ter sido convidado pelo Mano Ruffles aí pra falar desse projeto que pra mim é o ápice das histórias de terror envolvendo mascotes robotizados possuídos. Então, vai se ajeitando na tua cadeira, sofá, cama ou em frente daquele jogo de arcade ali que reviveu episódios traumáticos da tua vida. Isso é um pouco específico, enfim, bora começar. Fita 3. Opa, quanto tempo, hein? A filmagem a seguir é de um jogo dos anos 80 criado pela empresa. Eu demorei para conseguir essa filmagem porque esse jogo nunca foi devidamente lançado ao público e todas as imagens disponíveis são da versão beta. Em outubro de 82, algumas máquinas de teste do Bunny Farm foram distribuídas em Brinton, Michigan, que é a cidade onde o Bones foi aberto em 74. Essa filmagem é da máquina que foi enviado ao Antwerp Hotel. As duas meninas que jogam no vídeo parecem ter morado lá. Uma curiosidade sobre essas máquinas é que todas as imagens do jogo eram gravadas e depois revisadas pelos técnicos da BSI, que verificavam se o jogo estava pronto para ser lançado. Essa era uma das máquinas e muito provavelmente é a única imagem sobrevivente desse jogo. No entanto, essa gravação estava extremamente corrompida e eu levei semanas para conseguir juntar todas as imagens com a ajuda de um amigo meu. Então agradeço pela paciência, isso parece ser algo muito importante para vocês. Quanto a mim, eu vou tirar umas férias na próxima semana. Porque, bom, meu trabalho tá me matando. Provavelmente eu vou passar um tempo com meu pai. O episódio começa com um amontoado de imagens das fitas que vimos anteriormente, junto de algumas imagens exclusivas e intrigantes. Uma delas se trata de um trecho de uma reportagem falando sobre atividades perturbadoras acontecendo na floresta de San Joana. E sim, esse canal Local 57 é uma referência ao Analog Horror do Local 58. Como sabemos, após a morte de Brian Stills em 10 de outubro de 1982, o Bon ficou à solta por aí. É provável que essas atividades estranhas sejam na verdade o nosso querido coelho gigante em seu habitat natural.
Enquanto todas essas imagens piscam na tela, aos poucos a foto de uma garota aparece com bastante destaque. Se você prestou atenção em tudo que vimos até aqui e não assistiu nenhum episódio de Family Guy durante as minhas explicações, você sabe que essa aí é a Sophie Walton, filha de Jack e Rosemary Walton. Nessa gravação, do dia 15 de outubro de 82, Sophie está no início dos seus 20. Além dela, também somos apresentados a sua namorada, Jenny Letterson. As duas moram em um dos quartos do Anti-Furniture Hotel, onde essa máquina do Bunny Farm foi instalada e, também, é onde a Jenny trabalha. Ela ficou sabendo da chegada da máquina e após jogar um pouco, Jenny trouxe Sophie para dar uma olhada no jogo. O jogo começa relembrando se tratar da versão beta e logo em seguida somos apresentados a esse banger no menu inicial. Até você descobrir que o beat da música é um código Morse para SOS e que o nome dela é Sounds of Surprise. Putz. Então, esse é o jogo que eu queria te mostrar, Sophie. Ah, legal. Eu joguei ele por um tempo e pensei que você fosse gostar. Valeu. Mas então, eles instalaram essa máquina aqui no porão não faz muito tempo. Então toma cuidado. O zelador me disse que além de custar uma fortuna, essas coisas também são bem delicadas. Tudo bem, ele tá indo. As duas iniciam o jogo e Jenny pede para que Sophie crie um save para ela, e a Sophie consegue ter a proeza de escrever o próprio nome errado, saindo Soap. É a maga dos games, não tem como. Porém, nessa tela não temos apenas o save da Soap, da Jenny ou do zelador, mas também de um tal de Chris, alguém que a gente já ouviu falar antes. Mas deixando bem claro, ele ainda não aparece. Certo, pessoal, chegou o dia. Que dia, Sr. B? Dia do que, não? Não me diga que esqueceram os planos pra hoje. Não? Ninguém? Opa, eu sei! Pergunta pra mim, Popo, pergunta pra mim! Mais alguém aqui sabe, além da Bunny? Tá bom, Bunny. Que dia é hoje? Ora, hoje é o dia anual do Festival das Frutas, onde fazemos uma grande festa no restaurante todos os anos. Rapaz, eu tinha esquecido. Meu Deus, eu também. Mas tenho certeza que essa festa vai ser bem melhor do que a do ano passado, né? Então, por que não colocam as frutas nestas cestas? Vocês trouxeram as frutas, né? Não. Deus, o que a gente vai fazer agora? Ah, não! Queremos que cancelar o festival, Sr. B. Pra que inimigos quando tenho vocês? Sempre se esquecendo as coisas mais importantes. Opa, parece que vocês precisam de frutas com urgência. O meu celeiro tem todo tipo de fruta. Em troca de alguns sabores, eu posso dar todo tipo de fruta que vocês precisarem. Isso! Aventura dos celeiros! Eu amo celeiros! Eu quero ver os porcos, ver as galinhas, os animais, os celeiros, os porcos! Beleza, Pete. Fechado. Isso vai ser divertido. Todos nós trabalhando juntos para salvar o festival. Billy! Quê? O que a gente está esperando? Me sigam! Após essa bela cutscene de introdução bem bugada, diga-se de passagem, a Sophie comenta sobre o estilo de arte do jogo e como ele é familiar para ela, apesar de não saber explicar o porquê. Em nenhum momento a Sophie comenta sobre os personagens serem do restaurante do seu pai ou alguma coisa do tipo, o que dá a entender que ela não se lembra de nada dessa época por causa das pílulas, algo que vocês já tinham concluído na última fita, não é não? O jogo finalmente começa e a Jenny explica os controles do personagem e comenta que o jogo tá repleto de glitches extremamente bizarros e que foi isso que mais a motivou a mostrá-lo pra Sophie. Ela ressalta que a BSI instalou aquelas máquinas recentemente e que a Sophie logo de cara se lembra do nome. A Jenny continua e diz que o nome da empresa voltou a ser discutido pelo povão depois que rumores estranhos começaram a circular pela cidade, como por exemplo o desaparecimento de um jovem chamado Brian que sumiu repentinamente na floresta das proximidades ainda no seu primeiro dia de trabalho há mais ou menos uma semana. E também o infame caso de Ashley, uma funcionária que supostamente foi morta dentro de um bunker da empresa que também se encontra na mesma floresta. A Sophie fica desconfortável com as histórias e as duas deixam esse assunto de lado, voltando a sua atenção ao jogo.
Agora, falando brevemente sobre esse cenário, ele possui muita coisa importante. Todos os Show Troopers e o Billy estão espalhados pela fazenda e cada um possui um minigame próprio. Também há outros personagens novos, como é o caso do Pete, o hipopótamo. Algo curioso sobre ele é que do lado superior direito do mapa há uma estátua que parece ser um tipo de memorial. Interagindo com ela, uma mensagem aparece na tela. Bob, o hipopótamo, foi o fundador original da cidade. Ele tinha 2 filhos, Pete e Johnny. Bob fez a promessa de criar o melhor celeiro do mundo. Descanse em paz, Robbie. Ano antigo, outro ano. Além do world building da lore dos mascotes da BSI, não dá pra deixar de reparar que o maldito coelho cinza também veio pra festa, junto também daquele urso polar que apareceu no projeto de realocação. É importante ressaltar que eu e o Ruffles vamos apontar vários desses easter eggs que vão aparecer no cenário ao decorrer da fita, porque, acredite ou não, são muitos. Depois de muito tempo vagando sem rumo, a Sophie escolhe começar pelo minigame do Billy. Viu, eu falei que esse jogo tá muito quebrado. Deu pra ver. Sabe, eu ainda tô pensando nessa tal de Bunny Smiles. Soa tão familiar. Esse jogo tá me trazendo tantas memórias, mas é tão difícil de lembrar com clareza. Depois disso, a Jenny diz que vai precisar sair pra resolver algumas coisas, então a partir de agora a gente vai ver a Sophie jogando sozinha enquanto comenta por cima. Simplesmente a primeira youtuber gamer da história. Uma cutscene começa com o Billy explicando que precisa de ajuda pra reunir alguns itens de festa, e pra isso a gente vai ter que resolver alguns puzzles. Depois de um tempo, parece um lugar pequeno. Nos encontramos no salão principal do Bob's Burger e a Sophie abre alguns presentes espalhados pelo local, contando fotos de mascotes vagando por aí. Ela tenta sair do cenário principal, mas o Billy sempre atrás de volta. Quando tenta passar pela porta do backstage, o Billy corre até ela e bloqueia a passagem. Sem poder explorar, a Sophie segue a proposta do minigame e o último presente tem uma foto do urso polar estranho. No nível seguinte, a gente tá indo até o depósito onde a Sophie passa por mais um puzzle. Ali ela precisa ligar essa máquina bizarra e jogar um tipo de jogo da velha com ela. Aqui o jogo começa a ficar bem mais instável que o normal, por sinal. Após encerrar o minigame, o Billy busca um presente pra Sophie, que quando aberto... Que é isso? Jenny? Que merda. Jesus, deixa pra lá, nunca mais. Sentiram minha falta? Na noite do dia 16 de outubro, Jenny e Sophie conversam sobre o que aconteceu no dia anterior. Sophie explica que o jogo estava muito bugado, acabou crashando e comenta brevemente sobre os visuais sinistros. Agora ela acredita que o jogo quer contar algo pra ela. Jenny duvida, mas não julga, e pergunta se não seria melhor se as duas jogassem juntas na manhã seguinte, mas Sophie diz que não tem problema e que ela poderia ir dormir se quiser. Então Jenny vai dormir, já que a vida do CLT não é fácil, enquanto a Sophie, que não tem nada pra fazer da vida, fica sozinha mais uma vez com o tal jogo assombrado. Ela seleciona o seu save e... o save dela crashou. Legal. Ela cria um novo save e, ainda no lobby, podemos ver Ashley novamente por um breve momento antes dela voltar à forma do Billy. Ainda no lobby, Sophie também descobre uma tela de dicas, que será importante em breve. Ela continua andando pelo cenário e opa, calma aí, e aquelas perninhas ali? Essa paleta de cores também é bem familiar. Ao se aproximar novamente da estátua, uma mensagem diferente daquela que vimos anteriormente pisca na tela, passando despercebida pela Sophie, mas não por mim. Ele prometeu que iria cuidar das 2 crianças durante aquele dia. Ele disse aos pais que tudo estava bem. É triste como não possamos nos lembrar direito de você, Sophie. Mas logo nós estaremos juntos. Para todo sempre. Descansem em paz. As 2 crianças vermelhas. Agora nós vamos para o minigame da Benny, que se passa na casa do Pete.
A cutscene mostra a Benny encantada com a fazenda e principalmente com a bela garota a cavalo que trabalha lá. Eu sei exatamente o que você é. A moça cavalo fala que eles precisam tomar cuidado com o portão para não deixarem os porcos saírem, e a Benny consegue fazer exatamente o contrário. Abriu o portão, os porcos fugiram e deram início à revolução dos bichos na casa do Peach. Parabéns, Benny, sua burra! A missão agora é buscar os porcos que estão dentro de cada cômodo da casa, mas antes da cutscene terminar, esse cara branco aparece colocando um pôster do Jack desaparecido. É bem estranho, mas não deve ser nada demais. Além disso, não sei se perceberam, mas o Bom, o animatrônico mesmo, estava de olho na gente durante todo esse tempo, antes mesmo da cutscene. Então, será que dentro desse jogo existem 2 bons? Agora a Sophie precisa encontrar as chaves das 3 portas da casa. Enquanto ela resolve o enigma, nos deparamos com mais um easter egg, os malditos remédios da Sophie. Depois de muito tempo ela consegue resolver o puzzle e encontra a primeira chave. A primeira porta nos leva até uma área bem escura. Então nos encontramos novamente com o Homem das Sombras, que inclusive também apareceu lá na primeira cutscene. Tudo acontece muito rápido e Sophie volta para a sala de estar sem entender absolutamente nada. Agora a casa se encontra mais vazia e há uma foto do Felix na parede. O que esse cara tá fazendo aqui? Por sorte, ou coincidência, a segunda chave misteriosamente aparece no chão e a próxima porta leva para um quebra-cabeças. Enquanto resolve a imagem, Sophie começa a falar consigo mesma, e como aqueles bugs parecem convenientes demais, principalmente quando ela tenta interagir com os personagens, Sophie sente que tudo aquilo quer contar algo pra ela, mas ela não sabe o que é e o que deveria fazer com essas informações. Olha, sinceramente nem eu sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Registro de áudios do suporte técnico da BSI número 3. 30 de junho de 1974. A festa do Jeremy terminou há 1 hora, então decidi ficar lá e ajudar os outros com a limpeza. Essa semana tem sido bem estranha com a inauguração. Só eu acho estranho inaugurar o local mesmo com o Sr. Walton desaparecido há semanas. Espero que ele esteja bem. A Rosemary veio perguntar sobre ele. Eu me sinto tão mal por ela. O Felix também parece bem quieto. Sobre a festa, claro. Ocorreu tudo como planejado. Foi a primeira festa do restaurante e tudo ocorreu muito bem. A única coisa que eu percebi foi algumas falhas nos animatrônicos. Como eu praticamente construí eles, não é muito difícil de eu perceber isso. Principalmente Bom. Alguma coisa estava errada com ele. Os membros não estavam se movendo direito, pareciam duros, principalmente o braço direito. Talvez leve uns minutos para levá-lo para os fundos, mas é só para garantir que está tudo bem. Eu sou a única que ainda está aqui. O Chris saiu faz algumas horas e o Felix nem sequer apareceu. Eu vou sair e fechar o restaurante assim que terminar. Duvido que eu vá demorar muito. Essa é a primeira vez que vemos algo relacionado a Susan, o espírito que está preso no animatrônico da Benny. Depois do áudio, vemos uma representação visual do que aconteceu após Susan levar Bom até a backstage, que o Billy não queria que a gente entrasse. Ela anda pela sala procurando suas ferramentas. Quando encontra, ela vai até o Bom que, de repente... O jogo corta e agora estamos na POV do Bom. Ele pega um presente que revela uma imagem perturbadora da Susan após o ataque. A imagem possui pequenas legendas que dizem: ainda viva, mas não posso me mover. Não consigo respirar direito. Meu estômago está estranho. Bom pega esse presente e o entrega pra Benny, e então ela começa a respirar. Exatamente como ele. Passe completo. Parabéns, Sophie. Você acaba de fazer a Susan bela. E
E a gente tá de volta ao lobby principal. A Sophie se pergunta o que diabo foi aquilo que ela acabou de ver, então reflete mais sobre as pílulas, dizendo que foram elas que a fizeram se esquecer tanta coisa do seu passado. Ela começou a tomar os remédios por uma razão, mas acaba não entrando em detalhes. Durante essa reflexão, a gente se depara com mais easter eggs do cenário. O coelho cinza continua aparecendo, e agora a gente tem um cartaz da Susan Woodings desaparecida, além da sombra do Bom bem pequeno no cantinho da tela. A Sophie acaba voltando para a tela de dicas e de repente encontra algo um tanto inusitado. Páginas de um diário pertencente a uma mulher chamada de Linda Kraken, ou Thompson, melhor dizendo. Linda é ninguém mais, ninguém menos do que a esposa de Felix Kraken, o segundo fundador da BSI, que por enquanto não deu as caras. A maioria das páginas estão censuradas, poucas estão disponíveis para ler. Em 30 de outubro de 64, a Linda comenta que o Felix tem começado a agir estranho, bebendo muito mais que o normal. Naquela noite, o Felix chegou em casa às 4 da manhã, completamente desestabilizado e chorando muito. Ela não soube o que fazer. Em 23 de agosto de 65, a Linda compartilha algumas alegrias. Ela se mudou para a casa do Felix e os dois estavam muito felizes. Além disso, ela comenta que o Jack e Rosemary tiveram sua terceira criança, uma garota chamada Molly Walton. Linda finaliza comentando que Jack e Felix estavam em negociações com uma empresa chamada de Cyberfantech, que estava interessada no projeto do restaurante. Em 26 de dezembro de 1970, a Linda fala sobre o Natal. Eles haviam construído um boneco pro Ed e pra Molly, um coelho cinza que a garotinha chamou de Rocket. O alcoolismo do Felix só parece ter piorado também. A Linda afirma que o Felix é uma boa pessoa, mas que nunca quer conversar sobre o assunto. Ele se sente mal com tudo isso, mas não parece disposto a mudar. Em 3 de janeiro de 73, Linda começa a perder a paciência. Ela diz que Felix não escuta e que seu vício em álcool tem destruído a vida do casal. Agora, ele só tem tempo pro projeto do restaurante. Nunca quer conversar e frequentemente se esconde no armazém para continuar bebendo. Linda diz não saber mais o que fazer. E por fim, em 2 de maio de 1974, nos deparamos não com uma página do diário, mas sim com uma carta deixada por Felix. Querido Felix, quando você estiver lendo isso, eu não estarei mais em casa. Sei que você está confuso. Eu também estou. O que você me disse na última semana me magoou muito, porém abriu os meus olhos. Eu quero que abra os seus também. Nosso relacionamento não é saudável. Nunca foi. Eu estou saindo de Brighton essa manhã. Você está no depósito com o Jack e os outros enquanto eu escrevo isso. Quando você chegar em casa, eu já estarei em Hurricane. Sei que você estará ocupado fazendo um favor ao Jack. Algo relacionado a uma festa escolar. Então, por favor, vá e faça no seu tempo. Quanto a mim, vou tentar construir uma vida própria enquanto posso. Você deveria fazer o mesmo. Eu te amo. Adeus. Me desculpe, Linda. Eu sinto muito. Me desculpe. Ok, tudo isso foi uma baita chuva de revelações importantes. Felix aparentemente não é aquele homem de grande mente e coração que foi descrito na segunda fita. A Linda deixa bem claro que, além de fechado e meio arrogante, o Felix também é alcoólatra, mas não desde sempre. Algum evento traumático no ano de 64 desencadeou esse vício que foi se intensificando com o tempo. Além de tudo isso, esse diário também mostra que a família dos Walton e Kraken eram bem unidas e não apenas em relação a negócios. E finalmente é revelado o nome do maldito coelho cinzento, Rocket, e é claro, o nome dos irmãos caçulas da Sophie, Edward e Molly Walton. Então, tecnicamente, agora a gente já sabe o nome de todos os integrantes da família. No caminho até o próximo minigame, há mais irregularidades no jogo. Há 2 figuras vermelhas no topo do mapa, junto de outras imagens estranhas. Agora é a vez do minigame do Buzu, que se chama Lily's Birthday. Mas quem que é Lily? O Buzu pede a nossa ajuda para organizar e testar alguns minigames para a festa. Quando o minigame começa, a gente se encontra em um salão de festas dominado pela escuridão, e o Bon tá com aquele mesmo olhar maligno de quando matou a Susan, o que não é um bom sinal. O Buzu, até o momento, é o personagem que menos tem informações sobre ele. A gente já sabe que a Bunny, a Chá e até mesmo o Bon estão possuídos por alguém. Mas quem que é o Buzu?
talvez seja justamente esse o minigame que vai nos trazer algumas respostas. A Sophie chega na conclusão de que todos os minigames estão contando histórias pra ela, história de pessoas que já morreram. Ela tenta interagir com alguns dos NPCs, mas todos os diálogos estão embaralhados, junto também de um rosto distorcido. O primeiro minigame é um simples jogo da memória. A Sophie consegue resolver boa parte, mas sempre que ela interage com as imagens do Buzu, o jogo trava ou identifica um erro por parte do jogador. Até que aquele rosto estranho aparece de novo. De repente, a gente corta para um tipo de jogo dos 7 erros. O minigame parece até normal, apresentando diferenças simples e óbvias, mas à medida que as imagens passam, a gente se depara com diferenças um pouco estranhas. Na segunda imagem, a gente vê o Bon curtindo na neve, e atrás dele a gente pode ver o Jack à distância, que acaba quebrando o jogo por completo em alguns instantes. Na terceira imagem, a gente vê o Billy brincando com um carro e bonecos coloridos. Na outra versão, a gente vê algo nitidamente diferente. Os dois bonecos que eram verdes agora são vermelhos, e o boneco azul se tornou uma sombra. Então a gente é apresentado a última imagem. Uma foto de um homem de bigode que nunca tinha sido apresentado antes, seguindo de uma segunda variação contendo o mesmo homem, porém morto. O jogo quebra novamente e a gente volta ao salão de festa, agora controlando o Buzu sem rosto. Missing wheel 714, missing wheel 714, missing wheel 714, missing wheel 7 missing. Vamos ter que interromper rapidamente nossa long play para falar sobre esse último minigame. Até então não sabíamos quem era o espírito por trás do Buzu e, de repente, esse homem aparece sem dizer nada além de desaparecido desde 14/7 e eu não me lembro do meu rosto. Irmão, de onde você saiu? Se lembram bem, no final do segundo episódio, Ashley descobriu uma fita que continha o nome das vítimas do Bon. Entre elas havia um nome estranho. Charles. Então, esse é o Charles, desaparecido em 14 de julho, 2 semanas depois da Susan e 5 dias antes da Rosemary. Um curto intervalo de tempo entre cada morte. Sophie começa a lembrar desses rostos, de serem de pessoas que ela conheceu quando mais nova, mas que por algum motivo não conseguia se lembrar mais quem eram e por que os esqueceu. Agora temos um pôster do Charles desaparecido, e mais acima, passando quase despercebido, vemos o Brian morto no pomar. É como se todos os que morreram estivessem lentamente voltando e se reunindo dentro desse jogo, não apenas relembrando, mas avisando Sophie do que aconteceu e o que ainda pode acontecer. Agora que ela já entendeu a natureza do jogo, Sophie vai até o suposto último minigame que restava. A cutscene já começa com visuais completamente quebrados. O animatrônico do Bon aparece no meio do cenário, que se mescla com alguma sala do restaurante. No contexto da cutscene, Bon e Cha já terminaram suas tarefas e decidem brincar de esconde-esconde. É decidido que Bon, ou nesse caso, a gente, é quem vai procurar primeiro. Uma contagem de 10 segundos se inicia, e após ela saímos pra procurar e... que é isso? Esse é o ingrediente secreto do Bon's Burgers? Somos inseridos em um pequeno mapa para poder escolher onde procurar pela Cha. E aqui temos um celeiro, uma floricultura e uma floresta com uma cerca quebrada. Sophie passa um bom tempo procurando a Cha nesses locais. Enquanto ela procura, é perceptível que alguns eventos parecem acontecer perto da floresta. Primeiro vemos aquele urso novamente e no lado oposto que parecem ser 2 covas. Depois, o urso desaparece e aquelas 2 figuras vermelhas aparecem sobre as covas. E, por fim, as figuras somem e Rocket aparece. Desde o começo da gameplay de Sophie, parece que o jogo quer contar alguma história específica, algo além dos espíritos principais. Uma história sobre 2 amigos, um favor
2 crianças vermelhas e um coelho. Sophie consegue finalmente achar a chá e agora é a gente que vai ter que se esconder dessa coisa. Após a contagem, Sophie precisa escolher algum lugar para se esconder e aqui percebemos que agora é o Bon quem parece diferente. É como se o seu rosto estivesse dividido em 2 faces, uma feliz, embora diferente do sprite original, e outra bem distorcida, como se fosse uma expressão de desconforto. Sophie percebe uma trilha de rosas em frente à floresta e decide se esconder ali mesmo. Eu ainda sou bela pra você, Sophie? Found you. Eu sei onde ele está, Rosie. Siga-me. Venham todos e venham agora. Sejam bem-vindos à minha fonte mágica das memórias. Aproximem-se, visite suas memórias mais reprimidas e preparem-se para se surpreender com a minha magia. Vamos fazer uma pequena viagem ao passado, tudo bem? Diga-me, do que você gostaria de se lembrar? Esse, meus amigos, é o Mr. Snow, um personagem que a gente apenas viu de longe e que nunca ouvimos falar sobre antes. O urso então entrega um papel e um lápis para que a Sophie possa se comunicar com ele. Ela inicialmente pergunta quem ele era, mas não há nenhuma resposta. Então a garota decide seguir a sua proposta e desenha o que ela mais gostaria de se lembrar, das 2 crianças vermelhas. O Mr. Snow a leva até uma memória do dia 2 de maio de 1974, o mesmo dia em que a Linda abandonou Felix. A Sophie reconhece a casa da imagem, é a sua antiga casa. Provavelmente a gente está prestes a descobrir um dos acontecimentos mais importantes dessa história. Alô? Félix. Opa, o que foi, Jack? Escuta, eu queria saber se você poderia fazer um favorzinho pra mim e pra Rose hoje à noite. Olha, eu não sei, Jack. Hoje o dia tem sido... Por favor, é sobre o Ed e a Molly. Eles têm um evento na escola hoje. É uma festinha e não tem ninguém que possa levá-los. Eu vou ter que ficar no escritório de tarde pra resolver a papelada e a Rose vai levar a Sophie no dentista. Então, queríamos saber se você poderia levá-los pra festa e trazê-los pra casa mais tarde. Hoje à noite? Isso, se for possível, é claro. Tá bom, eu levo. Sério? Sim, claro. Pô, muito obrigado, cara. Você é um herói, Félix. Não é nada. Certo, então venha buscá-los lá para 5 e traga-os para casa até as 9.
A Rose já deve estar aqui nessa hora. Se não tiver, me liga. Entendeu? Entendi. Depois de tanto tempo com o jogo mostrando coisas estranhas e os espíritos desesperados por ajuda, é como se na verdade tudo tivesse construído terreno para esse momento. Essa, entre toda a série, foi a primeira vez que a gente realmente se deparou com o Jack e o Felix em pessoa, os dois nomes por trás de tudo que a BSI construiu ao longo dos anos e que provavelmente são os dois personagens mais importantes dessa história. O Jack pediu um simples favor pro Felix, porém, como a gente já sabe, nesse mesmo dia as coisas já não estavam muito bem para ele. E agora que a gente já tem todo o contexto e tempo bastante para pensar e avaliar o que significavam todas as mensagens espalhadas até agora, a gente pode esperar que algo muito ruim vai acontecer. Cuidado, essa memória parece estar profundamente enterrada em sua mente. Você precisa encontrá-lo, Sophie. Meu Deus, eu preciso de um tempo para respirar. Isso tá muito mais do que eu pensei. E agora eu acho que eu sei o que vai acontecer. Eu reconheço esses rostos. Todos eles. Eu conheço eles. A Sophie começa a vagar pelo milharal escuro até se encontrar novamente com Mr. Snow, que lhe deixa um panfleto da festa de primavera que aconteceu na escola de Brighton em 2 de maio de 74. Em algum momento ela se encontra com as tais crianças vermelhas, que a esse ponto a gente já entendeu se tratar do Ed e da Molly. Eles parecem inquietos e guiam a Sophie até um carro preto. De repente, a gente se encontra no quarto das crianças no dia da festa. Já tinha passado das 17 horas e eles ainda não tinham saído, pois a Molly estava à procura do Rocket. O Felix aparece e eles encontram o boneco, então partem para a escola. E agora a gente se encontra dentro da escola de Brighton. Já se passaram quase 40 minutos desde o horário combinado e eles ainda não tinham ido embora. Ainda há crianças na escola e a festa parece movimentada. O Rocket aparece novamente e pede para que a Sophie o siga. E então, depois de muito tempo vagando pelos corredores, o personagem se transforma nos próprios Ed e Molly, procurando novamente pelo boneco. Depois de encontrá-lo, eles estão prontos para irem para casa, afirmando que a escola dava medo durante a noite. Então, saem à procura do tio Felix. Depois de procurarem por toda parte, os dois entram em uma área que a escola havia reservado exclusivamente para os adultos poderem beber. Pois é, um espaço alcoólico em uma escola. Uma ideia que tinha tudo para dar certo. Eles obviamente acabam encontrando o tio Felix ali e perguntam o que ele estava fazendo na área de bebidas. O Felix diz que ele estava apenas se sentindo um pouco tonto, que já estava na hora deles irem para casa, afirmando também que os seus pais já deviam estar preocupados. Durante a volta, o Ed e a Molly parecem preocupados com o tio deles, especialmente a Molly, que dizia que ele parecia ter bebido muito. O Felix diz que só estava se sentindo um pouco tonto e talvez meio perdido na estrada. As crianças vão ficando impacientes e o Felix começa a acelerar demais, também querendo chegar logo em casa. O Felix tem um pequeno deslize e desabafa por não estar se sentindo bem, que estava cansado e que queria apenas chegar logo em casa e dormir. A Molly diz entender que aquele não era o melhor dia para ele, mas afirma que no final tudo ficaria bem. As palavras de Molly parecem tranquilizar um pouco o Felix, mas era evidente que ele não estava em boas condições para dirigir. Ah, não! Você pegou o final ruim! Você não terminou as tarefas do celeiro a tempo! Você pegou o final ruim! Você bateu o carro! Você matou ele! Eles não foram para casa naquela noite. Ele os enterrou aqui. Ele estava com muito medo.
mas eles encontraram um caminho eventualmente. Félix, atende o telefone. Agora. Eu preciso que atenda esse telefone. Já faz 3 horas desde que eu te pedi para trazer Ed e Molly para casa. O que aconteceu com os meus filhos? Se aconteceu algo, Félix, você tem que me dizer. Você não me ligou em 3 horas. E eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu tentei te ligar a noite toda. O que caralho tem de errado com você? Eu tô tentando falar com você a noite toda. Eu falei com todo mundo pra saber de você. Sabe? O que caralho tem de errado com você? 3 horas e você não liga. Eu te pedi uma coisa tão simples. E eu preciso saber onde eles estão. Mas isso não é tudo, não é? Ainda tem algo que você esqueceu de lembrar. Eles estão esperando por você. Esse é o final ruim, onde Sophie perdeu seu pai, sua mãe e amigos da família. Mas agora é como se todos eles estivessem reunidos mais uma vez para celebrar algo. Bom está sem seu rosto e Sophie, em completo choque, interage com cada personagem presente na sua festa. Ela descobriu a história de cada um deles, pelo menos fragmentos delas. Porém, ainda há alguém que ela não reconhece, aquele que foi responsável por reunir todos ali, aquele que tornou esse momento belo. Extenso, perturbador e trágico. São algumas das formas que podemos descrever essa fita. Bunny Farm definiu todo o núcleo da nossa história em um único ponto. Os assassinatos de Susan, Charles, Rosemary e o evento que provavelmente deu início a isso tudo. O infeliz acidente que causou as mortes de Edward Walton e Molly Walton. Felix foi revelado como um homem irresponsável e perdido no próprio mundo, enquanto Jack, que apesar de ser uma boa pessoa, também parece ter de lidar com um comportamento instável. A perda dos filhos mais novos com certeza deve ter desencadeado uma desavença enorme entre os grandes nomes da BSI e, consequentemente, no inexplicável desaparecimento de Jack, acontecimento que ainda é um grande mistério. Sophie agora lida com toda essa tragédia sozinha, assombrada por um passado aterrorizante que pode levá-la para um futuro ainda mais assustador. Porém, assim como vimos no episódio anterior, tanto no começo
enquanto no final, duas metades de um link do YouTube podem ser encontrados, resultando em um vídeo relativamente longo que contém desabafos e confissões de alguém que se sente culpado. Em memória de Edward Walton e Molly Walton. Ed e Molly faleceram na quinta-feira, 2 de maio de 1974, em um terrível acidente de carro enquanto voltavam de uma festa de primavera da escola. Jack Walton, o pai, não pôde levar as crianças à festa por conta do trabalho. Um amigo de Sr. Walton as levou em seu lugar. Entretanto, no caminho de volta para casa, o amigo de Walton dirigiu em condições questionáveis, batendo o carro nas proximidades da floresta de St. Joanna. Edward e Molly perderam a vida naquela noite. Vocês serão lembrados, nossos anjinhos, nossas pequenas crianças vermelhas. Essa fita se trata de uma compilação de alguns registros que marcaram a história da BSI, tudo registrado em um gravador de áudio pertencente ao Félix. Olá, meu nome é Felix Cranken. Gostaria de desejar a todos boas-vindas à nossa empresa. Eu e meu amigo Jack estamos muito animados para trabalharmos com todos vocês. Aqui na Bunny Smiles acreditamos que tudo que é necessário para alcançar nossos sonhos é esperança. Gostaria de alcançar esse sonho conosco? Ótimo. Por enquanto, nossa equipe não é muito grande. O orçamento também não. Mas olha, temos esperança. E, na minha opinião, isso é tudo o que importa. Saudações a todos, Félix aqui. Eu só queria deixar uma pequena mensagem de até breve a todos vocês, dedicada aos funcionários da BSI. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Espero ver todos vocês em alguns meses. É incrível o quanto avançamos, em todos os sentidos. O acordo do Café Iberfantec, o projeto do Bons Burgers, é incrível. Eu nunca pensei que nós, chegaríamos tão longe. Eu estou orgulhoso do nosso trabalho. E vocês também deveriam estar. Eu estou muito ansioso para ver todos vocês ano que vem. Tudo bem. Eu estraguei tudo. Faz muito tempo desde... Da última vez que eu usei... Eu estava dirigindo. Nas mesmas condições. Eu estraguei tudo. Eu tenho um problema. E... já é um problema há mais... Há tanto tempo. Eu não me lembro mais. É por isso que eu levo esse gravador comigo. Porque eu sei que amanhã eu vou pensar que isso tudo foi só um pesadelo. E que o Ed e a Molly estão bem. Eles não estão, não é? Não, eles não estão. Eles só eram crianças. E o Jack? Meu Deus, o que eu vou falar pro Jack? Ele vai ficar arrasado. É por isso que eu tentei. Só de pensar no Jack vendo o que aconteceu com eles. O Jack é o melhor amigo que eu já tive. Eu nunca faria isso com ele. Por isso que logo após o incidente eu só entrei em pânico. E enterrei eles na floresta. Na floresta de San Juan. Ao lado da estrada que ocorreu o acidente. Eu nem lembro mais onde eu enterrei. Eu tô fudido. O que eu vou fazer agora? O restaurante vai abrir mês que vem.
Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Essa fita é genuinamente triste. Linda de fato estava certa. Felix não é uma pessoa ruim, mas ele também não é alguém disposto a lidar com seus problemas, nem mesmo quando eles envolvem as pessoas ao seu redor. Esse episódio nos apresentou uma linha do tempo e uma série de acontecimentos que podemos deduzir serem os mais importantes da obra, pelo menos por enquanto. Então, aqui vai uma timeline simples dos principais acontecimentos da história até o momento. Na década de 60, Jack Walton e Felix Tranken fundaram a Bunny Smiles Company, com a ideia de um dia abrirem um restaurante temático. Em 64, um evento traumático aconteceu na vida de Felix. Ainda não se sabe o que pode ter acontecido, mas foi esse incidente que fez Felix começar a se afundar no mundo do álcool. Em 65, a Cyberfantech se interessou pelas ideias da dupla e assim ocasionaram na união das duas empresas, com a Bunny Smiles Company se transformando na Bunny Smiles Incorporated. E então acontecem os eventos do ano de 1974. Em 2 de maio, Linda abandona Felix e ele desconta tudo na bebida, e mais tarde isso ocasiona nas mortes de Ed e Molly Walton, e seus espíritos passam a possuir o boneco de Rocket. Pouco tempo depois, em 11 de junho, Jack Walton desaparece. Felix passa a gerenciar a empresa ao lado de Chris Easteryear, e todo o envolvimento de Jack é apagado da marca, como se ele nunca tivesse existido. Em 28 de junho, Bob's Burgers é inaugurado e, na noite do dia 30, a funcionária Susan Woodings é assassinada por Bon, que ainda não sabemos de onde ele veio ou o que ele realmente é. De qualquer forma, o corpo de Susan é colocado dentro da Benny, que passa a ser possuída pela mesma. Mais tarde, em 14 de julho, um homem chamado Charles foi a próxima vítima. Charles foi colocado dentro de Buzo e passou a possuí-lo desde então. Por fim, na noite de 19 de julho, Rosemary foi ao restaurante procurando por seu marido desaparecido. Porém, tudo o que ela encontrou foi um coelho, que a matou e a colocou dentro da chá. Esses incidentes chamaram a atenção das autoridades, que infelizmente não conseguiram resolver o mistério. Mesmo assim, o Bob's Burgers precisou ser fechado ainda em julho. No final do ano de 74, a BSI inaugura a K9, uma instalação de armazenamento escondida na floresta de San Juana, onde todos os itens do restaurante foram guardados. Em 75, Felix dá início ao projeto de realocação, que visava reabrir o restaurante, mas que apenas pôde ser iniciado de fato em 78, quando Ashley Parks e seus amigos se voluntariaram para colaborar com o projeto e passaram algumas noites dentro do bunker. Porém, apenas 2 deles foram embora. Ashley descobriu demais e agora estava possuindo Billy. E, por fim, em 1982, os eventos mais recentes da história começam. Em 10 de outubro, Brian Stills é contratado para verificar os animatrônicos na K9 para mais uma tentativa de executarem o projeto de realocação. Porém, as coisas dão muito errado e ele é assassinado pelo Bon, que agora está livre e solto pela floresta. Então, finalmente, entre os dias 15 e 16 de outubro, Sophie Walton descobre todos esses acontecimentos por meio de um jogo de arcade da BSI, que de alguma forma funciona como uma janela entre o mundo dos vivos e dos mortos. Agora Sophie precisa reunir forças para encarar esse passado novamente. Eu sei que muitos estavam esperando que eu apresentasse teorias ou uma análise super complexa do episódio, mas dessa vez eu preferi fazer apenas um resumão.
Opa, aqui é o Raffler do futuro. Eu tô aqui rapidinho só pra falar sobre as minhas opiniões sobre esse episódio, porque esse vídeo originalmente foi gravado há vários e vários meses atrás, e a minha opinião sobre o episódio mudou um pouco, porque no áudio original eu meti o pau nesse episódio, falava, nossa, esse episódio é uma merda, esse episódio é muito ruim. E aí depois de editar o vídeo e tal, eu percebi, tipo, assim, eu não gosto do episódio 3, sendo bem sincero, eu acho ele desnecessariamente muito longo, porque é muita encheção de linguiça, tem muito momento que não acontece nada, e por mais que o pessoal fala bem da escrita desse episódio, tipo, tem sim momentos em que a escrita é muito boa, tipo, tudo do Félix nesse episódio é muito bem feito, mas outras coisas, tipo, os diálogos da Sophie com a Jenny, por exemplo, são muito ruins, velho, tipo, de verdade, é porque vocês viram dublado, né, então a gente adaptou um pouco, mas o original a escrita é meio ruinzinha, assim, sabe? Sendo bem sincero. Além de que o episódio também é cheio de jumpscare muito desnecessário, que não dá medo nenhum. Eu cortei um monte também, pro vídeo até ficar mais dinâmico, porque, de novo, esse episódio é muita encheção de linguiça, ao meu ver. Mas ele não é ruim. Ele é ruinzinho, mas ele tem seus momentos. Até porque esse episódio literalmente tem alguns dos momentos mais icônicos da série inteira. Então falar que ele é completamente ruim, uma bosta, é sacanagem também. E é só isso mesmo, só queria destacar minha opinião sobre o episódio e é isso. E essa não é uma opinião exclusivamente minha. Na verdade, o próprio Martin compartilha dessa mesma visão. Ele já revelou não gostar desse episódio e demonstra muito arrependimento em ter revelado tanta coisa da história de uma vez só, além de algumas decisões erradas que no final só atrapalharam a comunidade. Como por exemplo o Mr. Snow, um personagem que prometia muito, mas que agora nem sabemos mais qual é a sua relevância para a história, porque na realidade, Mr. Snow não era o seu nome verdadeiro. O personagem originalmente se chamava Showbear, e foi criado por Thundering Static, um amigo do Martin. Porém, ainda em 2021, poucos meses após o lançamento do episódio 3, Static anunciou que não estaria mais afiliado à série The Walton Files e confirmou que seu personagem Showbear não era mais canônico. E mais tarde, Martin afirmou que o personagem seria retconizado e substituído por 2 novos personagens, sendo um deles o tal Mr. Snow. Tudo que sabemos sobre esse retake do personagem é que ele tem um design parecido com o Showbear, então por isso que nesse vídeo nós optamos por chamá-lo de Mr. Snow, porque ainda teremos um personagem urso polar na trama de qualquer forma. Mas isso também significa que tudo que vimos dele até agora não é mais canônico. A situação desse personagem é tão complicada que Eva, a voz original do Bom e uma das pessoas que ajudam o Martin com a escrita da série, teve permissão do mesmo para desmentir uma teoria muito popular que acreditava que Jack seria o Showbear. A propósito, eu normalmente não desminto teorias, mas Martin me deu permissão para fazer isso no último dia, então Jack não é o Showbear, e eu apenas queria tirar isso do caminho. Por conta disso, eu também não acho que no retcon o Mr. Snow vai ser possuído pelo Jack ou algum outro personagem, pois Eva também revelou que naquela época Showbear não era tão importante assim pra história. Logo, seja lá o que eles querem fazer com Mr. Snow, é bem provável que seja algo completamente novo e que não interfira no que a gente já viu. Além disso, me perdoem, mas em um remake hipotético do episódio 3 nós descartaríamos totalmente o Showbear. Não apenas porque seu criador não quer mais o Showbear na série, como já sabem, mas também porque o papel do personagem The Walton Files 3 era genuinamente inútil. O que pode parecer loucura considerando o quão importante ele é no episódio. Sabendo o que ele aparentemente deveria ser, eu genuinamente não faço ideia do porquê a sua inclusão. Isso só confunde ainda mais as coisas. Eu sei que tudo isso pode parecer confuso, por isso eu preferi não abordar muita teoria nesse vídeo, mas sim apenas contextualizar vocês sobre os acontecimentos importantes pra gente poder prosseguir pro próximo vídeo, onde aí sim eu posso apresentar mais teorias envolvendo os eventos desse episódio. E finalmente concluímos mais uma parte. Produzir essa deu muito trabalho, então eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder apoiar o canal fazendo qualquer doação ou simplesmente deixando um like já vai me ajudar demais. O projeto dessa série é muito importante pra mim, então agradeço de coração a cada um que participou desse vídeo, incluindo você, Thales. Valeu mesmo por ter aceitado participar, foi uma honra ter você aqui, mano. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer pelo convite, porque eu não
sei como colocar em palavras o quanto o Alten Files é importante pra mim. Foi justamente por causa desse projeto que eu acabei começando o canal nesse estilo de analisar ARGs e Analog Horrors no geral. Sem contar que esse episódio, o Bunny Farm, é o meu favorito da série toda. Apesar de que hoje em dia é mais comum em outros projetos ter essa mudança de formato durante os episódios, na época foi bem inovador o Martin ter feito essa mudança aqui, porque os outros 2 episódios seguiam meio que o padrão já esperado. E aqui o Bunny Farm, ele tenta contar essa história através de um minigamezinho comum entre aspas, né, porque o jogo tá todo cagado, mas enfim. O ponto principal é que esse episódio se destaca pra mim não só pela qualidade técnica dele, mas como também ele exalta bastante a qualidade da escrita narrativa do Martin. O episódio não só é longo, como ele também consegue contar muita coisa pra gente e fazer alguns personagens que pareciam serem só plano de fundo se tornarem ou extremamente trágicos ou realmente interessantes, como no caso do Felix, que vai ter um papel bastante importante mais pra frente, mas aqui a gente vê a ideia do personagem brilhar de verdade. Então, esse episódio é muito bom, eu gosto muito dele e eu tô muito feliz por ter participado desse vídeo. É basicamente isso. Tchau, tchau. Então, o que esperar do futuro de The Alten Files? A história da Sophie nos anos 80 vai ficar de lado por um tempo e voltaremos para onde tudo começou. Até porque, para entendermos o final de uma história, primeiro temos que entender como tudo aconteceu e por que aconteceu. Sentiu minha falta? The dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess, I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest, the life the loveliest, way back, way back, way back home. Always back home, sweet home. E que foi isso que mais a motivou a mostrá-lo pra Sophie. Ela... Au, minha mão! Duvido que eu vá demorar muito. Foi divertido. Nossa, eu amei fazer essa voz aqui. Mas eu penei pra não fazer muito grosso. Meu estômago está estranho. Caralho, que sombrio, viu? E eu preciso saber onde eles estão. Eita, pô, agora pesou a voz, hein?